Porque quando você aprende a ganhar dinheiro no mercado financeiro, é um conhecimento que você nunca mais esquece, ninguém pode tirar de você. Você sempre vai fazer dinheiro no mercado financeiro porque você sempre vai operar com aquela estratégia, utilizando os seus indicadores favoritos, como por exemplo, tem um indicador que eu gosto muito de utilizar no gráfico de 4 horas, que agora eu aconselho você a anotar, ou você vai tirando print aqui da tela, ou inclusive reveja esse vídeo para você não perder nada. Por exemplo, esse indicador aqui que é muito importante para estar operando. Esse indicador aqui é chamado de Ichimoku, é a nuvem de Ichimoku. Esse indicador, pode ver aqui em indicadores, vai aparecer para você nuvem de Ichimoku. Essa nuvem de Ichimoku que vai aparecer aqui no gráfico para você. Mas isso aqui vai parecer complicado demais à primeira vista, mas vamos deixar ainda mais simples. Começa a já anotar o passo a passo. Clica com o botão direito no indicador e a partir daqui você vai editar esse indicador. Como? Você vai tirar algumas linhas desse indicador. Esse aqui funciona basicamente com a média móvel, mas não precisa de um indicador tão robusto. O trade tem que ser simples. O ganhar no mercado financeiro é mais simples do que parece, é isso que você tem que buscar. Nada de utilizar 50 indicadores numa operação, você não vai te dar certeza de uma operação. Pelo contrário, quanto mais indicadores você usar, menos certeza você vai ter em uma operação. Então vamos começar tirando aqui Range Span A, Range Span B, e vamos tirar aqui o fundo da plotagem. Pronto, vamos ficar somente com linha de conversão, linha de base, intervalo e de atraso. Vamos ficar somente com essas 3 linhas no gráfico. Como que nós vamos trabalhar agora com a linha de Ichimoku? Basicamente é isso aqui. Vamos operar com tempo gráfico de 4 horas, operando sempre a favor dessa linha, sempre a favor dessas 3 linhas. Como que vai funcionar isso aqui? Essa linha aqui de cima verde, ela funciona basicamente como uma resistência do preço ativo quando está em tendência de alta. E essas 2 linhas aqui embaixo, o azul e vermelha, funcionam aí como uma média móvel. Ela vai funcionar como uma confirmação de tendência e, inclusive, que vai indicar para você ponto de entrada e saída da operação. Como que você vai trabalhar com esse indicador aqui, que a propósito, só para título de curiosidade, é de um jornalista japonês que ele criou antes da Segunda Guerra Mundial. Ele usava o pseudônimo de Shimoku Sajin, que significa um olhar através das montanhas. Então esse é um indicador que já está no mercado há muitos anos. Inclusive o Candlesticks foi criado também no Japão através de Monaiza Roma. Bom, então temos aqui um indicador de décadas, inclusive também, e o gráfico de candles que é utilizado há alguns séculos aí no mercado financeiro. Bom, temos 2 estruturas históricas para operar. Como vamos operar? Então o primeiro passo é o seguinte, foi lá no tempo gráfico diário, identificou a tendência de alta? Perfeito. Vai no tempo gráfico de 4 horas, identifica também essa mesma tendência de alta. Impulsão por retração e impulsão no gráfico. Com o indicador plotado, você vai ter o preço do ativo, que é o gráfico, se sustentando acima dessas 2 linhas aqui, a azul e a vermelha. E a linha verde, ela vai estar muito afastada, basicamente é afastada dessas 2 linhas, azul e vermelha, para operar. Bom, o que eu tenho que procurar aqui agora? Eu tenho que buscar um rompimento com demonstração de força. O que é esse rompimento com a demonstração de força? É quando o preço do ativo faz movimentos ascendentes, ou seja, fundo mais alto que o fundo anterior, e o preço começa a se sustentar acima dessas 2 linhas aqui. Identifique que o preço está acima dessas 2 linhas e está afastado dessa linha verde aqui. Pronto, aqui eu tenho ponto de compra. Posso operar no rompimento ou eu posso operar, buscar o fundo do preço do ativo, buscando aí o fechamento de algum candle como esse daqui. Pronto, aqui eu já tenho a entrada da minha operação, ou inclusive também o stop da minha operação, que fica sempre abaixo da estrutura. Eu identifiquei esses 2 itens, preço acima das linhas e essa linha verde aqui está afastada da linha azul e vermelha, já tem uma confirmação de entrada na minha operação. Lógico que isso aqui é você operar a favor da probabilidade. Se eu estou operando a favor da probabilidade, então eu vou sim ganhar dinheiro no mercado financeiro, porque eu vou ter muito mais chances de acertar a operação do que errar. Lógico que você não vai acertar 100% das vezes. É a probabilidade que você vai acertar a maioria das vezes do que você vai errar. E sempre operando com esse indicador. Inclusive, há vários pontos de entrada na operação utilizando o tempo gráfico de 4 horas. Ele é responsável por dar inúmeras entradas no swing trade.